Ei pessoal, tá joia? Hoje é dia 27 de janeiro, é o Dia Mundial da Lembrança do Holocausto. Então eu quero contar pra vocês a minha experiência visitando os campos de concentração nazista. Ano passado eu fui pra Europa, viajei por vários países da Europa, inclusive Polônia. Fui visitar o campo de concentração e sempre que eu viajo eu posto um vídeo falando da minha viagem, como que foi, contando a experiência. E eu falei que eu ia gravar um vídeo específico sobre os campos de concentração, porque eu precisava assim um pouco mais de tempo de digerir o acontecido. Porque o campo de concentração é um lugar muito pesado, então eu esperei passar bastante tempo para eu conseguir gravar esse vídeo, porque senão, com certeza absoluta, eu iria chorar. Então, eu espero que isso não aconteça hoje, vamos tentar. Vou falar para vocês a minha experiência, como foi visitar esse lugar assim, macabro, se podemos dizer dessa forma. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito e também me seguir nas redes sociais. E depois compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, porque eu acho que se você escutar a visão de uma pessoa que visitou o local, é bem mais realista e bem mais profunda do que se você somente pegar um livro de história e ler sobre o assunto. Então eu espero que esse vídeo realmente toque vocês sobre como foi profundo essa situação. Porque quando a gente estuda história, quando a gente vê alguma coisa, a gente sente muito distante da realidade. Então a gente se coloca aqui e a história está à frente, está muito longe. Quando você visita um lugar da história, o que você faz é tirar o seu corpo e levar até a história. Então você consegue, com muito mais profundidade, sentir o que realmente aconteceu. Então é por isso que eu fiquei bem chocada. Eu tinha muito estudado sobre nazismo, sobre a Segunda Guerra, mas sinceramente foi assim, 1% de estudo e 99% o que eu vivi para realmente entender sobre esse assunto. Bom, vamos começar falando sobre o que foi o nazismo, né? Eu não vou falar muito historicamente, até porque eu não sou formada em história, não sei dar informações precisas sobre o assunto, quero falar da minha experiência. Mas já sabe que morreram mais de 1 milhão de pessoas no campo de concentração. Falam que 1,5 milhão, 1 milhão e 300 pessoas, o que é muita gente, e a grande maioria eram judeus. Então eu visitei 2 campos de concentração, que foi Auschwitz e Birkenau. Eu vou contar para vocês, assim, misturando um pouco de história, de como foi para eles, e também de onde eu andei por lá. Então, para começar, os judeus eram levados para esses campos de concentração com aquela ideia de que eles iam trabalhar, que eles iam ganhar dinheiro, que eles iam ter uma vida melhor. Então, o que você faz quando você vai mudar de cidade, você vai para um lugar que você acha que você vai construir uma vida? Você pega a sua mala, coloca os seus pertences mais valiosos, suas roupas melhores, joias, seu dinheiro, né? Então, todo mundo fazia essa malinha, entrava no trem e chegava lá no campo de concentração. O trem não era aquele trem confortável, com poltronas, né? Com janelas. Cara, era um trem, tipo, você consegue ver o vagão do lado de fora. Era um vagão minúsculo, não tinha uma janela. E ficava todo mundo empelotado lá dentro. Aí na hora que desciam do trem, o que eles faziam? Eles dividiam as pessoas em 2 filas. E essas filas eram sobre morte e vida, né? Eles decidiam ali na hora quem ia morrer, quem ia viver. Então, no caso, era um general, não sei qual era a patente, mas era um exército lá alemão. Colocava todo mundo que chegou no trem numa fila e começava a falar: você para a esquerda, você para a direita. E assim as pessoas começavam a ir. E qual era o critério de separação dessas filas? Era quem aparentava fragilidade. E, nesse caso, quem são essas pessoas? Eram as pessoas mais velhas, as mulheres, que tinham uma estrutura óssea menor, que parecia mais frágil. Homens, que também apareciam mais frágeis, que talvez tinham alguma deficiência, alguma prótese. E crianças.
Essas 4 categorias de pessoas ficariam vivas por mais meia hora, desde que chegaram no campo de concentração. Então vamos agora começar a falar das pessoas que morriam. O que acontecia? Eles pegavam essas pessoas e levavam para um lugar que eles falavam que era um registro. Então você vai se registrar, porque você acabou de chegar, você tem que registrar aqui no nosso alojamento. E para registrar o que precisava? Eles faziam você tirar toda a roupa, deixar sua mala do lado, junto com as roupas que você acabou de tirar, e entrar numa sala. Então ia tirando a roupa daquele tanto de gente, ia entrando na sala. Essa sala era uma câmara de gás. Então, na hora que a câmara já estava entupida de pessoas, pelo teto soltavam-se o gás tóxico que ia matar elas em pouco mais de 6 minutos. Então, você consegue visitar a câmara de gás por dentro lá, quando você vai no campo de concentração. E é muito desesperador, muito pesado. Você consegue ver na parede que tem várias marcas de unha, porque deve que o pessoal lá começava a ficar sem respirar, né, por causa do gás, e começava a unhar a parede. Então essa foi uma coisa já que me tocou logo de cara, que foi as ranhuras nas paredes. E aí o que acontecia depois? Depois eles tiravam, depois estava todo mundo já morto, tinha os presos que pegavam, né, esses judeus e eles iam para o crematório. Mas os corpos, eles não iam diretamente para o crematório, porque eles iam primeiro raspar a cabeça de todas as pessoas e ver se tinha alguma coisa ainda valiosa no corpo delas. No caso, significa dentes de ouro. Então, imagina só, você pega aquele corpo molenga já morto, colocava numa mesa, não sei se colocava no chão numa mesa, mas aí você raspava o cabelo da pessoa, você tirava o dente para ver se era de ouro. Depois eu vou falar por que eles raspavam o cabelo. Mas aí eles pegavam essa pessoa, colocavam no crematório, cremava, pegava a cinza da pessoa e, eram muitas pessoas, então era uma quantidade muito grande de cinzas. Então, logo em frente ao crematório, tinha um espaço que parecia uma piscina. Então, eles iam jogando essas cinzas dentro dessa piscina. E aí, continua, né, o tour, você vai agora entrar para a parte das pessoas que sobreviveram a esse tour. Como que é a situação delas, o que elas faziam, onde que elas dormiam. As pessoas que viviam chegavam, recebiam um uniforme, e o uniforme delas era a única roupa que elas iam ter para o resto do tempo. Porque todos aqueles itens, todos aqueles pertences, não iam devolver para elas, né? O exército pegava todos os itens para eles. Então, na hora que você está visitando os campos de concentração, tem os museus. Então, você entra no museu, né, para ver, e aí você vê vários desses pertences. É muito triste, porque tem assim uma sala que é só óculos. Então você vê aquele tanto de óculosinho assim, um em cima do outro. Tem uma outra sala, ó, já estou começando a lacrimejar. Tem uma outra sala que tinha outra parte da sala que tinha pentinhos de cabelo. Sabe aqueles pentinhos fininhos assim, de plastiquinho? Eu tô chorando, porque na hora que eu vi, eu lembrei muito do meu pai. Meu pai usa esse pentinho pequenininho, sabe, que cabe no bolso. Eu fiquei... Você pode ver que eu tô chocada até agora, só de lembrar. E eram muitos. Aí tinha uma outra sala que eram as roupas. Então tinha aquele tanto de roupa amontoada. Uma sala só de sapato. Então você vê assim, um monte de sapato. E a parte mais difícil mesmo, é uma área desse museu que tem os cabelos dessas pessoas. Esses cabelos que eu falei que eram raspados, tem uma sala que é muito cabelo. É muito cabelo. Cara, não tô zoando. Eu acho que é o meu quarto inteiro de cabelo. Então imagina agora, tudo isso que você tá vendo aqui, imagina tudo isso com cabelo, tudo, mas assim,
um volume muito grande. E aí você pode se perguntar, mas para que tanto cabelo? Então, os cabelos eram usados para fazer tecidos e os tecidos eram usados para fazer uniformes. Então, as pessoas que sobreviveram estavam vestindo as pessoas que morreram, que podem ter sido, sei lá, os irmãos deles, os pais, as famílias. E aí você vai visitar aonde eles moravam, vai entender assim, um pouco de como era o dia a dia do lugar. Então, no caso onde eles moravam, na Auschwitz, eles tinham um quarto assim, cheio de beliche, sabe? Só que Birkenau é muito mais intenso, porque não tinha mais a beliche, aquele confortozinho. Era um galpão bem grande assim, e que tinha uns quadrados dividindo. E aí eles se amontoavam nesses quadrados. E como eu falei, agora vamos começar a imaginar a situação profundamente. Você chegou na Polônia, a Polônia é um lugar frio, que no inverno faz menos 30 graus. Você tem um pijama, né, um uniforme, e é a sua roupa para todos os dias, o dia inteiro. Não existe isso de trocar de roupa. Então você dormia com aquela roupa, acordava, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava lá para o dormitório, dormir com aquela mesma roupa suada. Então era muito fácil a roupa ficar surrada, ficar, né, e desmanchando. E aí você pensa, menos 30 graus e uma roupa. Então imagina o tanto de frio que essas pessoas passavam. Então acho que até por isso, para elas era até bom, digamos assim, elas dormirem entulhadas uma na outra, porque pelo menos era calor humano, né? Conseguia se manter aquecido durante o inverno. E um detalhe, eu esqueci de comentar. Na parte do museu, tem um corredor bem grande, cheio de fotos das pessoas. Foto na parede toda. E aí nas fotos tem especificando a data de nascimento da pessoa, a data de entrada em Auschwitz ou Birkenau e a data que a pessoa morreu. Entre a data que a pessoa chegou e a data que ela morreu, são datas assim muito próximas. As mulheres, pelo que eu vi lá da maioria, era meses, 8 meses, 6 meses. Os homens conseguiam ainda ficar um pouco mais de tempo, conseguiam ficar, sei lá, 1 ano, mas mesmo assim é muito pouco. E por que eles morriam tão rapidamente? Vários motivos. Primeiro, muitos chegavam e já morriam meia hora depois, né? Segundo lugar, a história do frio de menos 30 graus. Então, as pessoas não aguentavam, morria de frio, morria de exaustão de trabalhar, porque tinha que trabalhar o dia inteiro. Morria de doença, porque ficava um em cima do outro, um fazendo cocô, xixi em cima do outro, não tinha a menor condição sanitária. E também eles morriam por causa de experiências médicas, porque se já não fosse difícil a situação da pessoa naquele momento, você ainda servia de cobaia para experiências médicas. Teve uma hora que eu achei bem triste também, que quando a gente estava andando, eu comecei a ficar bem... Nossa, até é difícil falar. Bem chocada, porque eu fiquei pensando assim, cara, esse foi o último passo de milhares de pessoas. O último passo. Então, é um lugar assim, completamente pesado de ir, muito pesado mesmo. O dia que eu fui, tava um dia lindo de sol, o céu tava azul, a graminha lá é verde, mas é muito estranho porque você não consegue ver as cores. Parece que tudo que você está enxergando ao redor é preto e branco, e é bem difícil. E aí as pessoas perguntam assim, às vezes pra mim, qual que é uma viagem que você acha que todo mundo deveria fazer na vida?
sinceramente, essa. Sinceramente, todo mundo, uma vez na vida, deveria ir conhecer o campo de concentração. Porque eu acho que, como eu falei no início, só quando você está lá, que você vive aquele lugar, que você consegue ter uma real proporção de como as pessoas podem ser cruéis, como assim o sofrimento pode ser muito grande. Então toda vez que você for reclamar alguma coisa da sua vida, pense que pelo menos você nunca foi um preso do nazismo. Você nunca passou por isso. E, tipo, tem vários filmes que, né, contam a história que muita gente vê. Mas a mesma coisa, o filme não é real, não é igual. Porque, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui, mas aquele filme do Menino de Pijama Listrado, aquela criança nunca existiria naquele campo. Porque ela iria morrer em poucos minutos. O outro menininho lá do filme Da Vida é Bela, a mesma coisa. Não ia conseguir, não, tipo, desceu do trem, você não resiste. Seriam selecionadas só se fossem crianças, sei lá, de 13 anos pra cima, 12 anos. Mas criancinha de 6, 7 anos, nunca ia ficar lá. Então, às vezes, mesmo em filme, você não consegue ter a dimensão. Então, essa é uma viagem que, tipo, todo mundo uma vez na vida deveria fazer. E, como vocês viram, eu até me comportei, né? Até que eu consegui controlar um pouco a emoção, porque já faz bastante tempo que eu fui visitar o lugar. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse gravado esse vídeo no dia que eu realmente fui, cara, esse vídeo não existiria, porque eu ia estar chorando horrores. É bem complicado. Bom, se por acaso alguém já foi e alguém já visitou esse campo de concentração nazista, deixa aqui embaixo, por favor, nos comentários a sua experiência, o que você achou. E se você nunca foi, leia os comentários, vê se tem comentário aqui abaixo, só pra gente aprofundar um pouco mais, pra você sentir ali o que as outras pessoas, a percepção dessas outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.